Após anos de pesquisa e 2 outros filmes relacionados, deparei-me com descobertas chocantes que ajudam a explicar o caos cultural de hoje e que encontram em sua base o misticismo. Os místicos afirmam que toda sabedoria vem de dentro de você, que você é Deus, a chamada centelha da divindade. Se todos vivenciam a sua própria verdade interior, quem dita as regras? De onde veio o misticismo? E para onde ele está nos levando? E, de repente, começa uma comunicação muito clara com os espíritos. É algo impressionante. A primeira coisa que eles disseram foi: existem regras aqui no mundo espiritual. Você precisa confiar em nós completamente. Você não tem ideia do sucesso enorme que vamos dar a você. Você vai ganhar tudo. Mistificado. A ascensão do misticismo e do anticristo. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. Hoje temos um vídeo um pouquinho diferente. Nós convidamos o Chris Lang, que já esteve aqui no canal contando um pouquinho da sua história e dos documentários que ele já produziu, para voltar aqui e falar um pouco mais sobre o novo documentário que ele lançou. Exatamente. O Chris Lang ele esteve conosco aqui já 2 vezes e ele falou um pouco sobre o primeiro filme na verdade, o filme que ele gravou sobre a vida do Roger Morneau, Encantado pela Escuridão, que é uma adaptação do livro que nós conhecemos, Uma Viagem Sobrenatural. E também ele gravou um outro documentário sobre cuidado com os anjos. Muito interessante essa história. E agora ele vem conosco trazendo sobre o seu novo filme, que é Mystified. Ver alguns rostinhos que você já conhece, como a Stephanie Griffin, que esteve conosco também aqui no canal. Esse documentário foi lançado há algumas semanas e você pode já assistir, inclusive, legendado, né, em português. Então você pode acompanhar, assim como os outros documentários dos quais ele já fez e já apresentou aqui no canal. E tem mais alguns também que ele produziu e que deixou os links aqui com a gente para compartilhar com você. E caso você ainda não tenha assistido nenhum destes, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Exatamente. E aqui nós vamos estar fazendo, como o Adriano comentou no começo, um pouco diferente. Faremos o Chris e vamos usar uma tecnologia nova para traduzir o Chris para vocês. Espero que vocês gostem, perdoe antecipadamente as falhas que podem ocorrer, mas a ideia nossa aqui é ampliar o ministério, trazendo conteúdos aí para vocês, para que vocês possam ter um encontro especial com Deus. Exato. E agora, antes de começarmos, eu gostaria de convidá-lo para juntos fazer uma oração e depois acompanhar essa entrevista que fizemos com o Chris sobre esse novo documentário que ele produziu. Exatamente. E caso você tenha alguma pergunta, algo além do que nós falamos aqui com o Chris, deixe nos comentários, queremos trazer para ele com certeza. Vamos estar orando, falando com o Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, gratos somos, Pai, pela oportunidade e privilégio que temos de servir a Ti, Pai, nesse ministério que o Senhor nos confiou. Esse ministério que não é somente nosso, mas de todos que nos acompanham, todos que fazem parte, Pai, todos aqueles que compartilham a mensagem, aqueles que estão engajados em servir a Ti e que o reino venha logo, Pai. Que o Senhor volte logo para nos buscar. Que o Senhor possa estar conosco nas conexões, também possa estar conosco agora neste momento especial que estamos fazendo algo inovador, que seja para a tua honra e tua glória. Que nos abençoe mais uma vez, abençoe cada pessoa que estará em contato com essa mensagem. Abençoe o Cristo, Pai, o seu ministério. O que lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado pelo convite para estar com você hoje. No ano passado, você me convidou para falar em seu programa e, portanto, sinto que já conheço o seu público e que eles me conhecem um pouco. Portanto, gostaria apenas de rever a história de onde venho. Sou cristão adventista do sétimo dia a vida inteira e não estudei cinema.
Minha formação era em negócios e contabilidade e finanças e gestão, mas em 2010 o Senhor me impressionou e disse que eu deveria fazer cinema ou ministrar a mídia em tempo integral. Então deixei o mundo dos negócios e comecei a fazer documentários e filmes. Mas eu não fui à escola. No início, eu não entendia o que estava fazendo. Mas para o seu público, para todos os que estão ouvindo, se Deus despertou o interesse de vocês quando eram crianças, quando eram jovens, e eu adorava a Bíblia, adorava histórias e adorava câmeras. Eu gostava muito dessas três coisas. E assim Deus me conduziu ao meu caminho. Eu adorava histórias, a Bíblia e câmeras. Deus me levou às minhas coisas favoritas. E assim a Livestreams Media começou em 2010. Ok. Continuando então sobre a sua trajetória, né, sobre a sua vida e sobre o Livestream Media, fala um pouquinho pra gente sobre os trabalhos que você já produziu, os filmes, os documentários. Sim, meu primeiro filme chamava-se Single Creek. A propósito, o seu público, se você ainda não assistiu a nenhum de nossos filmes, pode vê-los todos gratuitamente em nosso canal do YouTube. Adriana e William, agradeço a vocês. Muito obrigado por apoiar esses filmes para o seu público, porque cada um dos filmes é diferente. Cada um é diferente, mas todos os filmes têm uma mensagem muito importante para o mundo atual. Então, o primeiro filme que fiz se chama Single Creed. É um filme sobre adultos solteiros no Turk. Cristãos solteiros, divorciados, nunca casados, viúvos, mães solteiras na igreja que não são casadas, todos os tipos de adultos solteiros, mas a mensagem é que você deve servir a Jesus com todos os seus talentos na igreja e viver uma vida plena de fé. O segundo filme é sobre leis de gravidez e minha história de nascimento. Eu não poderia estar vivo hoje. Minha mãe quase me perdeu quando eu estava em seu ventre. E por isso, minha vida é um milagre hoje. Eu não deveria estar aqui. O segundo filme chama-se When Morning Breaks, e é um filme sobre perda de gravidez. E, portanto, é realmente uma mensagem sobre esperança, quer uma mulher faça um aborto, quer uma mulher sofra um aborto espontâneo. Essas são experiências muito dolorosas. E como você fala sobre a dor na igreja? Assim, o filme inteiro trata de encontrar esperança por meio dessa perda. E você sabe, para o seu público, todos nós, cada um de nós, sofremos perdas. Talvez eu não tenha perdido um bebê, mas já passei por uma perda, assim como você. Portanto, esse é um filme sobre esperança, e sei que ele abençoará muitas pessoas, porque com certeza me abençoou. O terceiro filme chama-se About Miracles, sobre milagres. Este é um filme com 4 histórias, e são histórias incríveis de milagres. E um deles é sobre uma arma que atirou na cabeça de alguém e ele poderia ter morrido. Outro caso foi quando Deus falou com uma mulher quando ela não apresentava nenhum sintoma físico. E porque ela obedeceu, sua vida foi salva. A terceira história é sobre uma mulher que precisou arrecadar muito dinheiro para viajar para a China, mas ela não tinha dinheiro.
Então ela orou e Deus realizou vários milagres para que ela pudesse ganhar dinheiro suficiente para ir à China e fazer uma viagem missionária. Ela queria fazer uma viagem missionária e Deus respondeu à oração dela. A última história é sobre um homem cego. Por que uma história sobre milagres seria uma história sobre um homem cego? E não vou contar a você o motivo pelo qual essa história está no filme. Você está se perguntando, por que há um cego em um filme sobre milagres? Mas é incrível. Portanto, os filmes mais recentes que fiz são sobre espiritualismo. Beware of Angels, Charmed by Darkness e o novo filme sobre o qual falaremos hoje, chamado Mystified. Esses são filmes que muitos de vocês conhecem sobre Roger Morneau, certo? Roger Morneau era um adorador de demônios que se tornou um autor cristão e um guerreiro de oração. E nossos primeiros filmes, Beware of Angels e Charmed by Darkness, fazem parte do Roger. O legado do ministério de Morneau e sua história de conversão são incríveis. Mystified é sobre o que falaremos hoje em apenas alguns minutos. E estou animado para compartilhar isso com você. Hoje vamos falar sobre o seu novo trabalho, Mystify. Conte-nos como surgiu a inspiração para esse filme. Sim, obrigado a você. Essa foi uma jornada. Isso se tornou o resultado do trabalho de Beware of Angels e Charmed by Darkness. Ao trabalhar nessas histórias, vi que o misticismo era um engano muito real. Quando você fala sobre a nova era, certo, seu público já ouviu falar muito sobre a nova era e o espiritualismo, falar com os mortos, todas essas coisas, mas entender o que é misticismo e como ele se tornou parte da ideia cristã de que você pode ser um místico cristão. Eu queria entender de onde veio o misticismo. Qual é o histórico? E como podemos provar se Jesus e seus apóstolos eram místicos ou não? Porque os místicos cristãos que se autodenominam afirmam que Jesus era um místico. Jesus era um místico? Digo a você e ao seu público que há 2 ou 3 anos eu não poderia ter respondido a essa pergunta. Eu não poderia ter respondido. Portanto, nos últimos 3 anos tenho pesquisado para tentar entender como respondemos a essa pergunta. Porque qual é a definição de misticismo? Qual é a definição? O que isso significa? Significa ter uma comunicação direta com Deus. É isso que um místico afirma. E como eles fazem isso? Como um místico se comunica com o que ele acha que é Deus, ele entra em um estado alterado de consciência. Você sabe o que estou dizendo? Eles meditam ou tomam drogas, e isso leva sua mente para o reino do subconsciente, o estado alterado de consciência. E isso é como a hipnose. Você conhece a palavra hipnose? É a mesma coisa. E basicamente dá ao diabo acesso por meio do subconsciente de sua mente para supostamente mostrar a você qual é a verdadeira realidade. Ele diz que você não morre. Quando você morre, você não morre de verdade. E como você sabe? Supostamente é porque você pratica o misticismo. Você entra nesses estados alterados que o levam ao subconsciente. E é lá que o anjo caído enganou a mente humana.
Assim, o filme Mystified mostra a história, mostra o que é e mostra como entrou na igreja cristã. E fiquei impressionado com o que Deus fez. Foi Deus quem reuniu essa mensagem, porque há pessoas que passam a vida inteira pesquisando esse material. Mas estou muito grato por Deus ter trazido essas informações para hoje. Porque você sabe que hoje os governos estão legalizando as drogas psicodélicas. O país da Austrália e o governo dos Estados Unidos estão financiando pesquisas psicodélicas. Porque acreditam que as drogas psicodélicas curarão a depressão, a ansiedade, o vício ou o TPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Talvez você esteja familiarizado com isso. Mas eles acreditam que essas drogas estão curando as mentes humanas. Mas, na verdade, mostramos no filme, e mostraremos alguns clipes mais tarde, como o diabo está usando isso para fazer as pessoas acreditarem que são imortais. Fazer com que as pessoas acreditem que não morrem. E fazer com que as pessoas acreditem que não precisam de um salvador. E todos nós precisamos de um salvador, não é mesmo? O Chris vem falar um pouquinho, então, sobre o que o motivou, né, a fazer esse novo trabalho, né, o Mystified. E nós sabemos que nesse trabalho ele conta a história de alguns personagens e a gente quer perguntar um pouquinho sobre eles e a começar um pouquinho sobre a Stephanie Griffin. Nós temos até o testemunho dela aqui no canal, mas queremos pedir para ele falar um pouquinho, né, para quem ainda não conhece, qual que é a história da Stephanie Griffin no filme, né, no documentário. Você sabe, tenho que lhe contar um pouco da história da Stephanie. Stephanie é uma grande amiga minha. E eu não conhecia a história de Stephanie até que ela me ligou em 2017. Stephanie me ligou e me disse que tinha acabado de escrever um novo livro. E ela me perguntou: posso publicar Beware of Angels em meu site? Posso incluir um link para seu novo filme? Isso foi há 6 anos quando ela me ligou. Ela havia acabado de escrever seu novo livro e eu sei que ela contou ao seu público sobre o livro dela, certo? Stephanie participou do programa de vocês. Então, Stephanie me ligou e me falou sobre seu livro e, enquanto conversávamos, descobri que ela havia se envolvido com formação espiritual. A formação espiritual é a forma cristianizada de misticismo e, portanto, há 6 anos eu não sabia nada sobre misticismo. E assim, mas Deus é incrível, porque o marido de Stephanie está, na verdade, em nosso filme Charmed by Darkness, porque ele era um bom amigo de Roger Morneau. Enquanto eu conversava com ela, eu estava convencido de que deveríamos filmá-la, entrevistar sua história, obter sua história. E tudo o que você vê em Mystified é resultado das entrevistas que fiz na casa deles no sul da Califórnia. Mas o que o público não sabe é que eu conheci Stephanie quando estávamos no ensino médio. Conheci Stephanie quando éramos adolescentes, quando tínhamos apenas 16 anos de idade. E Deus sabe o futuro, certo? Deus conhece o futuro. E nós nunca poderíamos ter tido essa confiança, certo, esse relacionamento, se não tivéssemos nos conhecido antes. Você não acha isso incrível? Então, éramos colegas de classe. Fomos amigos por muito tempo. E quando eu soube no que ela estava envolvida, a formação espiritual por 9 anos,
E como Deus a tirou dessa situação, fiquei maravilhado com sua história. Por isso, sou muito grato por Deus ser o mestre dos contadores de histórias, certo? Deus é o mestre dos contadores de histórias. E é por isso que estou tão feliz com o fato de a história de Stephanie ser contada em Mystified. E então, você tem algum clipe que queira mostrar um pequeno trecho do filme? À medida que o som se dissipa, a mesma coisa acontece com os pensamentos. Eles recomendam apenas uma palavra, seja Jesus, ou Deus, ou o que quer que seja para aquela pessoa, e ela é repetida até que sua mente fique em branco, como se fosse auto-hipnose. Uau, muito interessante. Para vocês também que querem saber um pouco mais sobre a Stephanie Griffin, temos o testemunho dela aqui no canal, Liberta de um Falso Avivamento. E para você também que tem passado aí por esse meio, tem algumas perguntas, nós temos um material que nós estamos dando gratuitamente para aqueles que pedirem, que era Cuidado com o Silêncio, da Stephanie Griffin também. E Inclusive, é um presente da Stephanie para o pessoal, tá? Ela mandou para a gente, então nós estamos com alguns exemplares para distribuir. Sempre que a gente vai em algumas igrejas, nós levamos também esse material e entregamos para as pessoas. exatamente. E Chris, conte para nós agora quem são os personagens Samuel e Vala. Sim, eu queria compartilhar um pouco da história de como me relacionei com Samuel e Vala. Talvez você também não saiba disso. Então isso é incrível. Isso é incrível. Então 6 pessoas me enviaram seu testemunho, um vídeo de 2 horas de duração no YouTube. 6 pessoas me enviaram esse link por muito tempo, há mais de 2 anos, 2 anos atrás. E muitas pessoas me enviam coisas, certo? Porque sou um cineasta. E assim as pessoas compartilham coisas comigo. Eles dizem, ei, olhe para isso, olhe para isso, olhe para aquilo, olhe, isso é interessante. Talvez você possa usar isso, certo? Mas eu não tenho tempo para assistir a tudo, certo? E isso é um louvor a Deus, porque você sabe que se eu tivesse assistido ao vídeo deles antes de vê-lo pela primeira vez, eu não teria entendido como isso acontece, como funciona em nós mesmos. Assim, quando você vê a história de Samuel e Vala em Mystified, você entende algo sobre o xamanismo. Você conhece a palavra xamanismo? Xamanismo é o termo de como a ayahuasca. A ayahuasca é a droga psicodélica da América do Sul. Nos Estados Unidos, há muitos xamãs da América do Sul que conhecem celebridades de Hollywood, que vêm até aqui, tomam essa bebida e entram em estados alterados de consciência. Eles saem e encontram os espíritos no reino do ocultismo por meio desse estado alterado, certo? Samuel e Vala passaram por isso. Samuel e Vala tomaram ayahuasca e mostramos isso em Mystified. Mas você sabe, eu quero. Esse é o motivo pelo qual estou compartilhando a história com você. Porque 3 dias antes de eu finalmente assistir ao testemunho deles, 3 dias eu havia estudado xamanismo. O xamanismo é a religião pagã mais antiga da história. Então, no filme Mystified, e a propósito, Mystified tem legendas em português.
Obrigado a vocês, meus amigos Adriana e William. Obrigado a vocês. Temos legendas em português por causa de vocês. E eu louvo a Deus, Tem muito espiritismo no Brasil, né? Muito espiritismo. Assim, em Mystified, você verá a jornada de Samuel e Vala. E aqui está um pouco da jornada deles. Samuel e Vala eram muçulmanos. Eles cresceram em uma família muçulmana, certo? E mais tarde, em sua vida adulta, experimentaram ayahuasca, experimentaram cogumelo mágico, que é outra droga psicodélica. Samuel estava praticando meditação, a meditação transcendental. Assim, ele estava praticando todos os tipos de coisas que levavam sua mente a um estado alterado. E eles não conheciam o cristianismo. Eles não conheciam a Bíblia. Eles nunca tinham visto uma Bíblia antes. E Vala, a propósito, a mãe de Samuel morreu. A mãe de Samuel morreu e acho que temos um clipe que mostraremos aqui em 1 minuto que mostra Samuel nele logo após uma cerimônia de ayahuasca. Ele fala sobre como achava que via sua falecida mãe com asas de anjo e que ela estava sempre ao seu redor, nesse reino invisível. E o demônio representava a voz de sua mãe, a aparência de sua mãe, e tudo sobre sua mãe era tão convincente, tão real, que ele acreditou. Ele acreditava que estava falando com sua falecida mãe. E você verá um clipe em que, antes de Samuel conhecer o verdadeiro Jesus, Samuel conheceu a verdade sobre a morte. Você pode entender o que é a verdade, o céu, a ressurreição e todas essas coisas que entendemos na Bíblia. Mas aqui está a coisa incrível sobre a história deles, e então eu terminarei. Vala é sua sobrinha. Quando ele veio para a cerimônia da ayahuasca, ele pediu a verdade, e agora, quando você vem para uma cerimônia da ayahuasca, você tem que dizer a verdade. Xamã, qual é a sua intenção? O que você quer que esses espíritos façam por você? O que você quer e o que você sabe? Samuel pediu para falar com sua falecida mãe, pois ela havia morrido de câncer. E por isso ele sentia tanta falta da mãe que queria falar com ela, mas não sabia a verdade. E Vala, sua sobrinha, pediu a verdade. E por meio desse pedido, Deus ouviu sua oração e por fim ela conheceu a verdade. Nosso Jesus, e eventualmente ela saiu desse grupo. E hoje você verá como Deus mudou os dois. E eles têm muita alegria em suas vidas. Eles têm muita paz. Eles têm muita confiança e esperança no futuro. E quero que todos os espectadores de hoje assistam Mystified, especialmente no Brasil, porque há muita atividade do reino espiritual lá. Mas você sabe o quê? Aqui nos Estados Unidos, a situação é igualmente sombria, porque as pessoas não estão mais lendo a Bíblia aqui nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, as pessoas são muito enganadas em todos os lugares. Portanto, vamos mostrar um clipe de Samuel agora e depois continuaremos. Meu nome é Samuel Jacobson. Eu nasci como Samir Rahman Mahmoud, na cidade de Erbil, no norte do Iraque. Fez as malas e se mudou para os Estados Unidos, tornando-se corretor de imóveis em Los Angeles. Ele se saiu muito bem e teve uma vida confortável em Hollywood, mas não teve paz. Depois disso, ele praticou meditação transcendental e começou a fazer yoga e hipnose. Quanto mais ele se dedicava às práticas da nova era, parecia que estava sendo cada vez mais recompensado por isso. Ele usava roupas de grife,
Tinha uma vida social agitada. Voava em um jato particular, vendendo casas multimilionárias para celebridades. Em 2016, eu fui o 24º melhor corretor de imóveis de todo o país. Meus colegas de trabalho da imobiliária me perguntavam: qual é a sua estratégia de marketing? Mas eu não tinha uma estratégia de marketing. Eu disse: eu medito e recebo ajuda de espíritos. De repente, começa uma comunicação muito clara com os espíritos. É algo impressionante. A primeira coisa que eles disseram foi: existem regras aqui no mundo espiritual. Você precisa confiar em nós completamente. Você não tem ideia do sucesso enorme que vamos dar a você. Você vai ganhar tudo. No filme, você menciona também alguns artistas, e entre eles o Elvis, que é muito conhecido aí no mundo todo, né? E como que ele se relaciona com tudo isso? O que você pode falar sobre isso que você trouxe à tona aí para quem está assistindo o documentário? Sim, você sabe, alguém me enviou um link para Elvis e queria que eu assistisse. E isso foi há mais de 2 anos. E quando eu assisti, senti convicção, senti que isso é muito importante. Precisamos incluí-la no filme. Por quê? Elvis, você sabia que muitas pessoas disseram que Elvis foi o homem mais fotografado da história? O maior número de fotos tiradas na história de qualquer pessoa. Essa é a força de uma celebridade que ele era, você sabe, em nossa cultura, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, certo? E você sabia que os Beatles, Bruce Springsteen e muitas outras pessoas do rock and roll do passado dizem que Elvis foi sua inspiração? Dizem que Elvis foi o início, no começo de uma revolução de mudança nessa cultura nas décadas de 1960 e 70. Portanto, ele era uma pessoa muito importante. Quem foi Elvis Presley? Por isso, como muitas pessoas o estudaram, eu queria ter certeza de que falaríamos com muita precisão, que falamos a verdade, fizemos comentários verdadeiros sobre ele, porque muitas pessoas sabem sobre ele. Mas você sabia que Elvis Presley cresceu em uma família cristã? Ele cresceu em um lar cristão. E você sabe, por exemplo, assim como Roger Morneau, que Elvis Presley ficou com raiva de Deus, Elvis Presley ficou chateado. Você sabe por quê? Porque lhe foi ensinada a mesma doutrina do fogo eterno do inferno, onde Deus pune a humanidade para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. E assim Elvis decidiu que o Deus da Bíblia era como Roger Morneau pensava também. Ele odiava aquele Deus e por isso Elvis estava procurando um Deus bom. Elvis estava procurando por um Deus que fosse amoroso. Você não acha isso interessante? E Elvis não sabia a verdade sobre a natureza do homem, que o homem não é imortal. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Se uma pessoa está sofrendo uma punição eterna e interminável, ela é imortal? Essa pessoa é imortal se nunca morrer? Você vê, isso é o que torna esse sistema de crenças terrível, terrível, e eles o chamam de cristão. Eles o chamam de cristão, não é cristão. Isso não é bíblico. Assim, Roger Morneau e Elvis Presley se afastaram do que pensavam ser o cristianismo, mas isso não era verdade. Assim, Elvis começou a estudar muitos livros, e em Mystified, em nosso filme Mystified, você verá
Na verdade, há uma foto que você pode colocar e que eu incluí, que é uma foto do livro favorito dele. O nome de seu livro favorito era Impersonal Life. O que isso significa? A propósito, esse livro foi canalizado por um espírito que afirma ser Jesus. Esse livro foi canalizado por um ministro luterano, um ministro cristão protestante, que alguns escritores afirmam que Jesus deu as mensagens nesse livro, que era o livro favorito de Elvis Presley. Você não acha isso incrível? Portanto, esse livro, Impersonal Life, diz a você, disse a Elvis. E Elvis se tornou ministro de um falso ensinamento. Ele pregava isso em todos os lugares que ia e distribuía esse pequeno livro. Centenas e centenas desse livro para muitas, muitas, muitas pessoas. O que o livro ensina? O livro ensina que Cristo é você. E você é Cristo. Isso é impessoal. Impessoal. Isso significa que Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Deus é uma força. Você já assistiu ao Star Wars? Você conhece o Star Wars? A ideia da força. Que a força esteja com você. Esse é um termo de guerra nas estrelas. E você sabe, é nisso que as bruxas acreditam. As bruxas dizem umas às outras que a força esteja com você. E é isso que o livro Impersonal Life está ensinando, mas são palavras cristãs. Eles até citam a Bíblia nesse livro que Elvis leu. Eles citam a Bíblia, tem escrituras lá, e assim parece ser cristão, mas é do diabo. E assim Elvis faleceu. Elvis se envolveu com a nova era e, em Mystified, você verá muitos livros que ele adorava. E ele viajava com esses livros, e às vezes Elvis lia esses livros em seus shows para o público. Às vezes ele lia esses livros para seu público. Portanto, ele estava promovendo algo que é chamado de não-dualidade, o yin e yang. Esse é um termo muito familiar na Ásia com o budismo. Eu trouxe um clipe da Segunda Guerra Mundial que temos no filme e que ajuda a ilustrar o que é a não-dualidade. O que isso significa é que você não existe. Você não é uma pessoa. Você é um com o universo. Tudo no universo é um só. Portanto, você não é um indivíduo. E quem quer que o soldado esteja atacando, o inimigo também não é uma pessoa. Então ninguém morre. Ninguém morre. Você entendeu? É isso que a não-dualidade ensina. E como eles passaram a acreditar nisso? Elas passam a acreditar nisso por meio da prática da meditação. Ao praticar a meditação, eles entram em um estado alterado de consciência e, em seu subconsciente, sentem que são um com o universo. Eles são um com tudo, e isso se deve ao fato de estarem praticando o misticismo. Isso faz sentido? Você entendeu? Praticando o misticismo, seja meditação ou drogas psicodélicas, como Samuel e Vala, estamos tomando drogas psicodélicas. Isso não importa, certo? É isso que esse filme é. Esse filme está apresentando há muitas maneiras que o diabo está usando para levar as pessoas a esse lugar que elas acreditam ser real. E isso vem ocorrendo há milhares de anos, e mostramos a história para que as pessoas possam, pessoas honestas que estão assistindo hoje, pessoas que estão assistindo ao seu programa hoje, peço a você que assista com a mente aberta, porque estamos contando fatos, estamos contando história, estamos contando a Bíblia,
Estamos dizendo como a Bíblia é diferente do que esses ensinamentos são. A não-dualidade tem sido, na verdade, o Zen budismo se tornou o que é conhecido como meditação mindfulness. Essa é a última coisa que vou mencionar sobre isso, porque Elvis também praticava meditação e promovia a meditação. O que é mindfulness? Há um slide que incluí e ele mostra a você duas crenças. Certo, a mindfulness tem duas regras, apenas duas. A primeira regra é que tudo o que você experimentar, vejamos, deixe-me abrir isso para que eu mencione com precisão. O que é verdadeiro e perfeito está dentro de você, essa é a primeira regra. O que é verdadeiramente imperfeito está dentro de você. Em outras palavras, tudo o que é verdadeiro sobre o universo já está dentro de você. Você não precisa olhar para fora, certo? Ele já está dentro de você. Em segundo lugar, sua experiência interior é fundamentalmente verdadeira, certo? Portanto, a mindfulness está ensinando a você que sua experiência nesse estado alterado de consciência é verdadeira. Em outras palavras, se a Bíblia diz algo, isso é diferente disso. Você deve acreditar em sua experiência e não na Bíblia. Você sabe o que eu estou dizendo? Portanto, esses são os ensinamentos sobre a mindfulness, e eu estou apenas compartilhando isso com seu público para que você possa entender como isso não importa. Não importa que eles chamem isso de prática não religiosa. Eles o chamam de secular. A verdade está tão próxima do engano, certo? O verdadeiro cristão, a prática da oração e da meditação na Bíblia, o estudo profundo da oração e meditação na Bíblia, esse é o correto. Há pessoas que têm mudanças em suas vidas e afirmam ter muita paz. Eles afirmam ter muito relaxamento em suas vidas, certo? Mas eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem o verdadeiro Jesus da Bíblia. Por isso estamos mostrando todas essas religiões em Mystified. Você sabia que todas essas visões de mundo parecem muito diferentes? Esta é a última coisa que gostaria de compartilhar com o público e talvez esteja relacionada à sua última pergunta. Mas quando comecei a pesquisar para o filme, o budismo, o shintoísmo, os católicos romanos, o protestantismo, o cristianismo, os muçulmanos, os muçulmanos sufistas, todas essas religiões diferentes, o xamanismo em um círculo, todos eles parecem diferentes. Eles parecem diferentes, mas você sabe o quê? Na verdade, elas são a mesma coisa. Por trás de tudo, na base, no fundamento dessas religiões, é a crença de que você não morre, a crença na imortalidade da alma. Você entendeu? Em outras palavras, o demônio criou todas essas religiões diferentes para confundir as pessoas, para distrair as pessoas e fazê-las pensar que o budismo é diferente. O budismo deve ser diferente do cristianismo, e a religião judaica deve ser diferente da religião muçulmana. E assim ele cria todas essas estradas diferentes, certo? Mas na realidade eles são parte da mesma coisa. Como você sabe disso? Mostramos isso em Mystified. Mystified mostra as evidências. Isso mostra porque eles fazem parte do mesmo grupo. E o motivo é o ensinamento de que você realmente não morre. Essa ideia de que ninguém morre. E isso remonta ao Jardim do Éden, certo? A mentira original. É aí que terminamos o filme, para que as pessoas saibam onde tudo isso começou. E há apenas uma verdade na Bíblia.
uma verdade. Jesus afirmou ser a verdade. João 14, versículo 6. Você se lembra do que Jesus disse lá? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E então o que ele disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma afirmação enorme. Ninguém na história, ninguém jamais afirmou isso antes. Afirmar ser a própria verdade. Em outras palavras, a verdade não é apenas uma ideia. A verdade nos leva a uma pessoa. Você não acha isso interessante? A verdade sempre nos leva a Jesus. Foi por isso que criamos o Mystified. É por isso que acredito que Deus queria que o Mystified viesse ao mundo, para que as pessoas no Brasil, na China, pudessem se comunicar com você. Você pode encontrar essa afirmação sobre Jesus em pessoas no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. E o misticismo diz que não importa no que você acredita. O que importa é o que você experimenta. Você vê, se for sobre a experiência e não sobre a palavra de Deus, a palavra escrita, uma palavra escrita, se for sobre minha experiência em meu cérebro e isso se tornar verdade, então qualquer coisa que contradiga isso afasta um ser humano de Jesus. Isso faz sentido? Isso os afasta de Jesus. Portanto, agora sua experiência é importante. A Bíblia diz que você pode conhecê-lo. Você pode conhecer Jesus. Portanto, não estou dizendo em Mystified, não estou dizendo que você não deve ter uma experiência. Todos nós, cristãos, sabemos que o cristianismo não é apenas a verdade, é uma experiência com a verdade, com uma pessoa, Jesus. Ele disse, estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus quer um relacionamento com você. Jesus quer que você ande com Ele. Você entendeu? Isso é fundamental. Hoje é o dia. Não espere, pois Jesus está batendo a porta do seu coração. Portanto, esse é o relacionamento que a Bíblia ensina que devemos ter, e não apenas ideias sobre quem Ele é. Você pode ter um relacionamento com Ele, não apenas ideias sobre um livro antigo, mas uma experiência viva que está viva. Espero que isso seja uma bênção para você. Uau, que incrível tudo isso que você falou, Cris. E o que a gente gostaria de saber neste final, se você tem mais alguma coisa a acrescentar para falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui pela internet. Você já falou tudo que a gente queria perguntar, mas se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, este é o momento. Essa foi provavelmente a resposta geral, mas eu diria que o filme, nós o lançamos há algumas semanas e Deus tem abençoado. E pelas centenas de comentários que as pessoas fizeram sobre o filme, houve apenas algumas pessoas que ficaram muito irritadas com essa mensagem. Essa mensagem sobre uma verdade, certo? Uma verdade é Jesus e a Bíblia. E uma pessoa, na verdade duas pessoas, falou sobre isso. O sábado, disseram eles, não importa. Não importa o dia que guardamos. E eles diziam coisas ruins sobre o filme porque estávamos promovendo o filme. Estávamos dizendo que isso é um sinal da autoridade de Deus. A autoridade de Deus é o sábado, certo? A Bíblia ensina isso. Portanto, a questão não é o que o homem pensa. A pergunta é, o que Deus pensa? O que Deus quer?
E é isso que estamos tentando promover, certo? Estamos tentando promover o que isso diz? Não o que é tradição, não o que as pessoas pensam, mas se vamos nos chamar de cristãos, então essa é a única coisa que podemos seguir. Por isso tem sido uma bênção ver como as pessoas estão reagindo. Na maioria das vezes, as pessoas estão aprendendo a verdade. E não fui para a escola para fazer filmes. Não fui à escola para isso. Eu simplesmente amo Jesus. Eu adoro isso. E eu adoro câmeras. E eu adoro história. É por isso que eu amo Stephanie, Samuel e Vala. E você assiste a história deles, certo? Durante todo o filme, a história deles aparece ao longo do filme e você acompanha uma história real, sabe, de Deus. Deus está trabalhando para libertar as pessoas. Portanto, quero apenas encorajar você e seus espectadores hoje. Deus sabe o nome de vocês. Deus conhece você e o ama. Por isso, sou muito grato por essa oportunidade. Obrigado por você ter me convidado. Amazing, amazing. Uau, que incrível, né, William? Quanta informação importante, como a gente tem que estar atento, né? Porque, como ele falou, o caminho para Cristo é um, e Satanás está apresentando diversos, e muitas pessoas estão se perdendo por conta disso, né? Exatamente. E para você que quer explorar mais esse assunto, aqui no canal nós temos um vídeo onde a Adriana e eu falamos com o título Você é influenciado ou você influencia? E é um título que mostra muitas artimanhas do inimigo e como que você pode usar os olhos espirituais, olhos verdadeiros, para reconhecer as mentiras que tem por aí, que tem assaltado, principalmente os cristãos. E agora, nesse momento, nós gostaríamos de pedir muito para o Chris Lang fazer uma oração para nós, para finalizar esse momento. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esse tempo que compartilhamos hoje. Agradecemos a você por seu amor. Agradeço a você por este público que está assistindo hoje, Senhor. Você sabe tudo o que eles dizem respeito, tudo, cada sonho, cada desafio, cada problema que eles enfrentam. Apenas oro para que o Espírito Santo os encha com o seu amor e o desejo de segui-lo. Você é a verdade. Você é a vida. E louvamos a você, Senhor, por criar a salvação para o mundo. E eu apenas oro para que quem estiver ouvindo hoje escolha seguir você. Muito obrigado a você por William. Obrigado a você pela Adriana. Obrigado por seu amor pelo ministério, especialmente por seu amor por Jesus. E por favor, proteja-os do inimigo, Senhor. Por favor, abençoe este ministério e ajude-o a crescer para o seu reino. Oro em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje vocês conheceram sobre mais um documentário e um assunto muito, muito, muito importante. Inclusive, eu só quero lembrar mais uma vez sobre aqui o livro da Stephanie Griffin. Esse aqui é um livreto, é um resumo do que tem no livro dela. E aqui tem informações muito importantes. E é sobre esse assunto, né, do misticismo. Se você quiser ter, manda uma mensagem para a gente que a gente pode enviar para o seu endereço de graça, tá bom? Exatamente. E a ideia aqui, nunca no canal, é ressaltar as práticas do inimigo. Muito pelo contrário. É como a gente tem uma palestra aqui no canal chamado Você influencia ou é influenciado? Enxergando o mundo com olhos espirituais, reconhecendo as mentiras. Porque nós sabemos que agora, nos últimos momentos, o inimigo vai estar ampliando o seu poder, porque pouco tempo lhe resta. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos muito mais luz nessa geração do que qualquer uma outra. Então, peguemos nossas armas bíblicas e não caímos nos ardis de Satanás. Amém, amém. Eu convido você a assistir outros conteúdos aqui no canal. Eu convido você também a orar pelo Chris Lang, pelo ministério dele. E eu espero você também aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Uma boa semana.